Então, rapaziada, fizemos uma enquete, né? Fizemos uma pergunta aí nos status, perguntando se a line é boa, se os jogadores da line são bons, né? Essa foi a pergunta. Se os jogadores da line são bons, eles são bons pro competitivo? Então nós obtivemos diversas respostas ali. E por incrível que pareça, as respostas foram bem divididas, né? Foram bem divididas. Eu achei até que a maioria ia colocar que não, né? E uma minoria, bem pouquinho mesmo, ia colocar que sim, mas não, ficou bem dividido. E isso se dá pelo simples fato de sorte. Algumas pessoas que já jogaram com uma line boa e tiveram sorte no competitivo. Eu acredito que isso seja sorte. Sorte de quê? Sorte de pegar uma trocação, conseguir fazer umas kills, o acaso, né? E ali ela acaba obtendo, né? Vamos dizer assim, um bom resultado. Mas a realidade é que uma line boa não se compõe apenas de jogadores bons, entendeu? Tem jogadores que são muito bons e não conseguem ficar em uma line boa. E tem jogadores que não têm a habilidade que o outro tem, né? Não são tão rápidos no gelo, não tem uma movimentação muito boa, mas ainda assim a line consegue ter sucesso. Qual é o sucesso? É simples, simples. Inteligência e entrosamento. Inteligência e entrosamento. É só isso. É um conjunto de ideias de dedicação, de visão, porque cada um, vou dar um spoiler aqui, cada um tem uma característica de jogar. Cada um tem uma característica. E o entrosamento vai fazer o quê? Vai fazer com que o jogador A conheça o jogador B, C e D, né? E às vezes até um outro jogador que está na reserva. Então, digamos assim, o que é essencial para uma line? Uma line precisa ter um capitão. O capitão não precisa ser o melhor jogador, mas não o melhor jogador a nível de capa, não o melhor jogador a nível de velocidade, mas ele tem que ser o melhor jogador no quesito visão de jogo. Então, uma line que não tem capitão, ela não funciona. Entendeu? Ela não funciona, não dá jeito, não dá certo. E isso desmifica exatamente o fato de que às vezes os jogadores são bons e a line não tem sucesso, né? Por quê? Porque os jogadores são bons quando entra dentro de um campeonato, entra dentro de uma sala, eles ficam meio que perdidos. Por quê? Porque eles acabam encontrando, na maioria das vezes, né, jogadores que já são preparados ali, que tem o seu capitão, que tem o seu coach, que são treinados, entendeu? Então, isso conta muito, tá? Conta muito. Então, primeiro quesito aí é uma line precisa ter um capitão. Depois do capitão, aí sim vem as funções. Por quê? O cara pode falar que ele é suporte. Ele fala assim, eu sou o suporte do time, eu trabalho como suporte, eu jogo como suporte. Mas vocês já viram que no futebol, às vezes o técnico pega o lateral esquerdo e joga ele lá para a direita? É exatamente por isso que às vezes o cara que trabalha como suporte, ele não se sai bem com aquele time ali. Porque ele está vendo apenas a característica dele jogar. Ele não conhece a sua equipe, entendeu? Já um time com capitão, se ele entender que aquele cara ali é bom para suporte, ele vai colocar ele como suporte. Ele vai dizer, ó, você vai trabalhar dentro da equipe como suporte. Você vai ser o rushador, você vai ser o franqueador,
entendeu? Você vai ser o segundo rushador, né? O acompanhante do rushador, vamos dizer assim, né? Que a gente entende que rushador é só um. Todos da line tem que saber rushar, mas precisa-se de um, aquele que é o mito no rush, né? O cachorro louco, o cachorro sem coleira, aquele que ele não sabe fazer mais nada, mas se você soltar a coleira dele e dizer pega, ele vai morrer, mas ele vai levar 2, 3, 4. Aí cria-se um conjunto. Existe o cachorro, né? Desculpa aí a expressão, né? Existe o cachorro, é só uma metáfora aí. Existe o capitão, né? Que vai direcionar para onde cada um, como cada um deve proceder diante de uma situação onde tem um squad, onde se tem uma safe. E existe ali a função do segundo rushador, que a gente chama de acompanhante do rushador, né? Que é aquele cara que você vai primeiro, você vai dar muita bala, vai cair e eu venho só para pegar o miado, ou seja, o papa kill, né? É o famoso papa kill. É aquele que vai dar 300 de dano e vai fazer 5 kills, entendeu? Mas é aquele cara que se não tivesse ali, ia dar ruim, porque os caras iam derrubar o rushador ia derrubar 2, 3, ia ficar só um, e o acompanhante não foi, e aí ele se tranca, se cura, pega o loot do rushador, fica mais forte do que já estava, e aí pronto. Com um a menos, perdeu o seu atacante, e aí pronto, desanda tudo. Então, uma line boa se compõe de um líder, e depois esse líder ele vem delegando as suas funções. E aí talvez aquele cara que é o franqueador, ele vai trabalhar como rushador. Você é franqueador, mas eu vou te botar como rushador. Talvez até para treinar, talvez até porque ele tem uma habilidade escondida que ele não sabe. Segundo, vocês sabiam que 80%, vou falar de novo, 80% dos jogadores de Free Fire não sabem pular de paraquedas. Não sabem. Eu vejo aí por aí anúncios direto, pessoas procurando alguém que saiba passar o Macau. Gente, pelo amor de Deus. O mapa Bermuda é um só. O mapa Purgatório é um só. O Kalahari é um só. Aonde é o melhor lugar para cair? Se você cai em um lugar onde tem 2, 3 squad, a cal é ruim. Se você cai em um lugar onde só caiu um squad e você morre, a cal foi ruim. Se você cai em um lugar que não tem ninguém e depois para chegar lá na safe você sofre, a cal foi ruim. Então, como que é isso? Existe isso, cal ruim? Por que para uns dá certo e para outros dá errado? É um detalhe simples. Cal ruim é onde você não tem recursos para se defender, entendeu? E para fazer uma boa rotação. Isso é uma cal ruim, quando você cai no meio do nada. Se você não quer cair com ninguém, você tem que cair lá no meio do mar. E assim mesmo ainda vem aqueles perdidos da internet, que a internet cai, vai cair junto com você, vai estar de clar, vai voltar a internet dele justamente na hora, vai te dar um soco, vai pegar o token e vai lá encontrar com o squad dele. Então, isso que é uma cal ruim, cair lá dentro do mar, entendeu? Então, não existe essa situação dentro dos mapas de Bermuda, Purgatório e Kalahari de cal ruim. Existe uma cal apropriada para o seu squad, entendeu? Se uma line é composta de 4 jogadores para entrar dentro de uma sala, toda line tem que ter reserva. A line que não tem reserva, a chance de ela ganhar alguma coisa diminui. E diminui muito. Por quê? A confiança se baseia apenas naqueles que estão ali. Eles não estão preparados para uma coisa chamada variáveis. Existe uma coisa em todo tipo de jogo, em todo tipo de competição, que são as variáveis. E até mesmo na vida, né? Então, qual é a variável? A variável é a safe. É uma safe que uma hora fecha sempre por ali. E justamente naquele dia ela fechou para o outro lado, ela te trola até o final. Então, isso é ruim. Nenhuma safe às vezes fecha em você, acerta a primeira. E às vezes nem a primeira, né? Você sempre vai ter que ficar andando. Segunda variável.
Segunda variável é uma cadeia de situações. Se a safe fechar para um lugar, ela movimenta todo mundo para lá. De repente ela trola e faz a rotação daqueles squad mudar para a tua direção. Então isso é uma variável. Então quem não conhece os mapas, conhecer o mapa não é saber aonde existe. Eu sei onde existe shipyard, tá? Mas você sabe tudo de shipyard? Eu sei, não. O cara vai falar assim, eu sei tudo de shipyard, eu sei aonde fica o loot, eu sei... Ah, tu sabe. Então, em uma possível rotação, de franqueamento ali com um squad, muita gente se perde e morre. Eu já vi muitos... É só você pegar uma live de um campeonato e você vai ver que a maioria dos squads morrem em shipyard. Um lugar grande, com muito couve, que é uma excelente cal, muita gente morre. Então, vamos lá. Essa é uma situação de entrosamento e a situação de inteligência. O jogador ele precisa perceber, né? Uma line boa, ela precisa ter jogadores, e aí não depende só de um capitão, que perceba o mapa. Ele precisa ter uma leitura do mapa. Ele precisa, independente de safe, aonde ela fechou, ele precisa entender que se a safe fechou para um lugar, ele tem que ter na cabeça dele, na memória dele, como que os jogadores que caíram lá, que caíram perto, que caíram em cidades próximas para ela, como eles vão pegar aquela safe. Ele tem que imaginar que dentro da safe tem alguém e fora da safe tem alguém para pegar ela. Ele tem que imaginar como se fosse ele no lugar de outro squad. Bom, digamos que a terceira safe, né? Eu caí em shipyard, venho loteando, peguei ali uma rotação corriqueira, né? Sentido Bimazaki, e a safe fecha em margem elétrica, a terceira safe. Só que ela fechou em margem elétrica. Quem caiu na ilha está perto, quem caiu em Postinok está perto, quem está em pé, que desceu para Cotatua, desceu para Postinok, já está perto. E aí vai, né? Então, conhecer o mapa é isso. Eu sei que na casa do God, sempre fica na casa do God de pack, sempre tem um squad no competitivo. No competitivo sempre tem alguém lá. Então, eu não quero ir para lá, né? Ninguém quer ir para lá para morrer. Até porque quem tá lá tem muita vantagem. Muita. Entendeu? Tem muita vantagem. E aquele squad que é muito bom para rushar naquela casa ali, ele tem que entender que ele vai ganhar vantagem ali e vai perder outra desvantagem. Ele pode se dar bem ali e ganhar uma skill. Só que para sair dali, ele vai sofrer, porque ele gastou recurso. Ele gastou gelo para rushar naquela casa. Entendeu? Munição ele vai ter, porque ele vai lotear. Mas ele vai gastar gelo, porque o squad vai se defender com o gelo que tem. Entendeu? E aí não dá tempo do patch novo que surgiu aí, produzir tanto gelo para ele depois sair dali e pegar um aberto. Então, a melhor situação ali é pegar uma outra rotação, deixar a trocação para o final e deixar aquele squad ali se enforcar com a própria corda na hora de sair. Isso é inteligência. Isso é uma maturidade dentro do competitivo. Entendeu? Agora, tem lines que são muito boas. Eu conheço algumas lines muito boas. São lines que dificilmente ficam fora da safe. E dificilmente fica dentro da safe em uma má posição. Existe isso. Dentro de uma safe, em uma má posição, é você pegar o meio... Vocês sabiam que o meio da safe é a pior coisa que tem? No início, é a pior coisa que tem. Depois não. Depois é muito bom. Por quê? Em uma fase de grupo você passa. Em uma final de campeonato você fica em 6º, 7º, 8º lugar. Porque você vai deixar todo mundo morrer. E quando você pegar uma posição, todo mundo que ficou vivo já está com muita kill. Então se 5 squad pegou um montão de kill, você saiu do top 5. Você aguardou até o final. Tem que sair rushando igual maluco? Não. Tem que saber um bom posicionamento para quê? Para se guardar dentro da safe, mas não perder nenhum tipo de trocação. Eu tenho certeza que depois dessa dica, teu squad vai
mudar o perfil. Né? Vai mudar o perfil. Bom, a inteligência vem do quê? Né? A inteligência vem do quê? Vem não só da leitura de safe e das variáveis. Ele vem dos squad. Você pode observar um squad, entendeu? Na hora que ele estiver trocando com você, você vai perceber o tipo de arma que ele usa. E o tipo de arma que você usa também conta. Então, se você pegar uma 12 velha, eu não jogo de 12 velha. O treino existe para isso. As melhores armas é a que conta. Tem jogadores que preferem jogar com a Thompson. Tem jogador que gosta da P40. Mas a 12 velha vai sobressair dependendo se você estiver dentro de uma casa. Agora, e a 12 nova? A 12 nova. A 12 nova é uma arma muito apelona, que ainda assim que nerfaram ela um pouco, mas ainda assim ela está muito apelona. Então, ela em um rush, para quem tem um bom rushador, jogadores que são rápidos, ela é uma melhor arma de combate. Então, você perceber que tipo de arma que o seu adversário está te atirando, que tipo de arma que ele está te usando, vai contar. Se ele jogar granada, isso vai contar. Você vai contar que tipo de arma que ele está usando, a hora que ele está recarregando a arma, se dá para você dar tiro, se não dá. Tem gente que tá vendo o cara ali no couve, ele sai, dá uma de Rambo e quer atirar e quebrar o gelo. Fica tirando parado ali, vai tomar um capa ali fácil. E aí é onde ele prejudica o squad sem querer. Por quê? Ele caiu, o outro squad rusha. O outro squad está sem vida, mas ele vai rushar. Porque ele tem uma vantagem, são 3 contra 1. Entende? E são só 200 de vida, 200 de HP ali. Então, ele vai entender. Derrubei um, rusha. Então, isso conta. Entender que tipo de arma seu adversário está usando na hora que ele começou a trocar contigo. Ouvir o barulho das armas. Entendeu? Uma coisa que quase ninguém usa. Eu fico tentando entender isso. Os profissionais fazem. E se os profissionais fazem, por que o amador não copia os profissionais? Os profissionais mudam o personagem. Os profissionais mudam a habilidade dos personagens. Escolhe o tipo de pet que vai levar. Escolhe o tipo de mercadoria que vai levar. Você sabia que tem squads que são tão experientes que eles decidem ali, não vamos levar drop. Todo mundo, ou melhor, 90% do competitivo, dos jogadores do competitivo levam um drop. Mas tem squad que fala assim, ó, mapa, drop e token. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Por que mapa? Mapa no competitivo falou besteira. Não, não falei besteira. Por que eu não falei besteira? Porque o mapa daquele jogador ali pode salvar a situação dele na hora da rotação. De repente o mapa caiu num lugar que ele não vai cair. Ele tem uma call fix. Beleza, de boa. O mapa se perdeu. Mas e se na hora de transição de safe ele conseguir passar no mapa dele? Então o mapa pode se tornar uma arma assim. Por que token? Não, token não, token. Por que não token? Porque de repente em uma situação onde você cai sem arma, você pode derrubar um jogador ali e finalizar. De pistola você finaliza ele. Teu jogador miou, porque ele é o único que está com arma, uma arma boa, e você pegou uma pistola ali, caiu junto com outro squad, você conseguiu finalizar o cara, pronto, pegou teu token, já está bem de loot, você de token vai garantir a sobrevivência do teu squad naquela situação onde cai a tua line com outra linha em algum lugar. Por exemplo, quer ver uma situação dessa? A Vivo Cage na LBFF, em algumas quedas, eles caíram nas quedas de purgatório, eles botaram Clá e Token e caíram em Brasília. A primeira vez que eles fizeram essa estratégia, eles se deram bem. Por quê? Eles pegaram um squad e 3 dele ativaram o Token no squad que caiu com eles.
não deram o buiá, mas no final da tabela eles ficaram em primeiro. Ficaram umas 3 rodadas em primeiro. Depois, na outra queda, em Bermuda, eles mudaram a habilidade do personagem. Não botaram o Clá. Viu? Não botaram o Clá e não botaram o Token. Botaram o Drop e um Fogueira. Aí, ó. A Fogueira, na hora do rush, tacou ali. Tem um jogador bom de rush que sabe jogar com Fogueira. Tem que aproveitar isso. Em um rush, ele ajuda. Tem gente que depois que surgiu o Alok não joga mais de Fogueira. Não se ouve mais falar de Fogueira. Não, eu não fico dentro do guide, então Fogueira não serve pra mim. Eu tenho o Alok, não serve mais pra mim. Existe inalador, não serve mais pra mim. Cara, e a Fogueira te salva. Então, ajuda muito. Muito mesmo. Entendeu? Ajuda muito. E o drop, nem drop, a maioria não sabe tacar drop. Tem gente que se desespera para que o drop carrega. Quer que eu tacar drop de qualquer jeito. E no competitivo, às vezes você tem que saber segurar o drop. Não vou chamar aqui. Já carregou, não vou segurar aqui. Vou jogar mais na frente. Aí é o capitão. Ó o capitão chegando ali, ó. Não joga agora não. Por quê? Porque ele fez uma leitura do mapa e entende que da posição que ele tá para próxima safe, que ele nem sabe aonde vai fechar, mas ele calculou os possíveis lugares que ela pode fechar, ele entendeu que se ela fechar para lá, eu vou ter que pegar aberto. Se ela fechar para lá, possivelmente eu vou ter que pegar aberto. Então, não vamos chamar drop. Viu a inteligência do capitão? O capitão fez uma leitura de mapa antecipadamente, sem depender de radinho, e conseguiu quase que prever 100% uma próxima safe. E aí ele armou sua estratégia. Entendeu? Tropa, 22 minutos de vídeo. Eu acredito que essas dicas aí vai ajudar algumas pessoas. Tem muito mais dicas para você. Não vou revelar aqui como que nós vamos colocar essas dicas lá no X-Treino. Mas tem muitas dicas do competitivo, muitas dicas mesmo. Quer nosso X-Treino? Tem uma premiaçãozinha. Para que essa premiação? É campeonato? Não. É apenas para estimular quem está jogando alguma coisa para se ganhar. Entendeu? Porque o ser humano, se não tiver um tipo de ganho, ele desanima. Se ele estiver bem, ele continua. Se ele sofrer uma derrotazinha parcial, ele já se entrega. Então, é um X-Treino, pontos corridos. Só para você ter uma ideia, só pontua nesse X-Treino até o top 5 ou as kills. O valor da kill é um valor ínfimo de 1 ponto, tá? Então, a intenção desse X-Treino é preparar os jogadores para o competitivo e tem muito mais dicas para você lá, beleza? Então, tá aqui esse vídeo, compartilha ele, compartilha com geral. Não fique com medo de outros aprenderem, porque quanto mais o jogo se tornar competitivo, mais você evolui, porque o que você aprendeu hoje, alguém pode aperfeiçoar. E se ele aperfeiçoar, você aprende outra coisa que você não sabia, entendeu? Então, só vamos. América na voz.